Shalom Adonai, aqui quem nos fala é o pastor Hélio Marcos, Teologia que Liberta. Estamos aqui na quinta lição da Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, com a lição do nosso terceiro trimestre de 2026, a Igreja dos Gentios. A quinta lição tem por título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Texto áureo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 17, 15, 20, 30, 32, ok? Interessante que a gente, ao ler essa lição, a gente entende que o textuário, o Senhor, quando ele fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância, aquela nação era uma nação idólatra, né? Que não buscava Deus, que adorava outros deuses, né? E mesmo assim Deus não desistiu deles, né? Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E agora, através do seu servo, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, chega a Atenas para levar as boas novas de salvação. Feito a Bíblia relata que no outro tempo nós éramos inimigos do Senhor, mas Ele nos amou primeiro, né? Entregando a vida do seu Filho por amor de nós, para nos resgatar da condenação eterna para a salvação eterna. Amém? Na obra redentora de Jesus Cristo pela fé. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, né, quando ele sai lá de Bereia, os irmãos levam ele até Atenas, e quando chega lá, o apóstolo Paulo se depara com um cenário muito complicado. Um povo que adorava vários deuses e não conhecia o Deus verdadeiro, a ponto dele ficar removido no espírito, ficou zangado, com raiva, né, enciumado, revoltado, por ver um povo tão entregue à idolatria e entregando aos ídolos feitos pelas mãos dos homens, meramente criação da mente humana, aquilo que pertence única e exclusivamente a Deus, que é a adoração, o louvor, né? O reconhecimento do Criador dos céus, da terra, que nos criou, e nele nós estamos, nos movemos e vivemos, diz o apóstolo Paulo, né? Esse pensamento não foi do apóstolo Paulo não, viu? Esse aí é uns trechos dos poetas daquela época, ali da Grécia, que ele pegou para poder, né, trazer a mensagem do Evangelho para aqueles filósofos que ali estavam, tá certo? O Evangelho diz assim: em Atenas era intelectualmente o mercado pela idolatria, né? A idolatria era a base da cultura daquele lugar. E hoje existem vários lugares no mundo que ainda tem a base como a idolatria, a adoração de vários deuses, né? O povo de Israel é monoteísta e o povo é politeísta, adoradores de vários deuses, né? Na época de apóstolo Paulo, ali na Grécia, né? Quando ele atravessou a Macedônia, ele chega naquele lugar que é uma província romana, né? Mas que ainda estava impregnada com a cultura helenística, né, que veio da Grécia, dos gregos, né, do Império de Alexandre o Grande, e também por causa de três grandes filósofos da época, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, que tinham pensamentos, né, acerca da natureza humana. É interessante, né, que o filósofo Platão é famoso por aquela frase que quando ele diz: uma coisa eu sei que nada sei. Interessante, né? E o outro tinha acho que foi Platão também, ou foi Aristóteles, que tinha o pensamento do homem na caverna. Todo mundo vivia na caverna até que um dia um saiu e viu a luz do sol. E aí ele fala, né, acerca do bem, que é apenas um espelho, né? Que a gente vive um bem, mas que não é um bem completo, perfeito, mas é o espelho do que tem fora da nossa razão, da humanidade, ok? Interessante que ele sempre prega uma filosofia acerca da moral, né? Do pensamento ético. E eu acho interessante porque pessoas que não tinham a Bíblia, que não conheciam a vontade de Deus,
Mas eles tinham algo que todo ser humano tem, mesmo sem conhecer a Deus, que é a consciência. A lei da consciência, a Bíblia diz que ela nos acusa de dia e de noite. Nós sabemos que estamos fazendo o que é correto e o que não é correto. Amém? Mesmo um pouco distorcido por causa da escravidão do pecado, né? E a doutrina do mundo, que tudo é relativo, entendeu? E muda de lugar para lugar, a cultura. Você vê que Sodoma e Gomorra estava impregnado, né, com aquela situação. Agora chega em Atenas, outra impregnado com a idolatria. E tem esses tipos de culturas que vai de país, de lugar para lugar, ok? Mas mostrando a situação do ser humano, perdido, longe de Deus, distante do Senhor, né? E Paulo, vendo aquilo, ele agora vai à sinagoga, né? A estratégia de Paulo sempre foi ir para a sinagoga, né? Ele não foi antes lá em Lídia, porque não tinha sinagoga naquele lugar, e ele foi ao rio, ali onde eles estavam orando. Agora, diferente, ali a sinagoga era pequena, mas ele já podia, né, pregar para as pessoas que entendiam o que ele estava falando. Porque quando ele falava de Moisés, dos profetas, os judeus entendiam. Mas se ele fosse falar isso para os gregos não entendem. Os gregos só entendem de filosofia, né? E agora Paulo, também formado também em filosofia, porque em Tarso era o berço, né, da cultura e também da conhecimento de filósofos, né? Escolas filosóficas que existiam lá em Tarso, onde o apóstolo Paulo, né, nasceu. Ele era judeu e também era de Tarso. Na Judéia ele foi instruído, segundo a lei de Moisés, aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da época, o rabino, né? Mas também em Tarso, com certeza, ele ouviu falar de Atenas e tinha curiosidade e vontade de conhecer, e conheceu. Mas ele não ficou impressionado por aquilo que ele viu, mas ele ficou impressionado quão distante estavam os homens do Senhor. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo mesmo escreveu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, quando ele escreveu Romanos capítulo 1, trocando a glória de Deus à semelhança de répteis, quadrúpedes e escultura feita pela mão dos homens, né? Quer dizer, isso acontece com o ser humano desde a queda de Adão, né? O pecado entrou e a gente conhece a história da Babilônia, né? Aquela torre de Babel, onde Nimrod e Samires introduziram a idolatria, né? E o povo começou a adorar outros deuses, adorar e servir e oferecer sacrifício a eles. Samires mesmo dizia que era divina e devia ser adorado ela, Tamuz, seu filho. E o que acontece? Quando foi espalhado por causa daquela torre de Babel que fez que Deus misturou as línguas, cada um foi para um lugar e ali levaram consigo aquela cultura, né, de adorar vários deuses e muitos deles esquecendo, né, do Deus criador dos céus e da terra. Amém? E foi quando Deus chama Abraão no meio daquele povo e se revela a Abraão e começa agora uma nação, né, um trabalho, né, que Deus já tinha determinado antes da fundação do século, que era trazer de volta todo aquele que se havia perdido. Jesus foi enviado por Deus para isso, para levar de volta a Deus aquele que se havia perdido. O homem estava distante de Deus por causa do pecado e Jesus Cristo foi necessário vir pagar o preço para nos resgatar, nos reconciliando com Deus, né? E agora nós podemos ter paz com Deus e ter direito à vida eterna. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele pregou ali e depois foi para um lugar, né, chamado de Ágora, que nada mais nada menos que era uma praça, um centro comercial. E ali existia vários filósofos, políticos que ficavam ali debatendo ali na praça. E Paulo agora começa a falar da ressurreição. E os filósofos que estavam lá começaram a perturbar com Paulo, dizendo que ele era tagarela, que não sabia nem o que estava falando. E outros, quando ele falou da ressurreição, já ficaram interessados, né? Apesar que eles não criam na ressurreição, nem na vida após a morte, né? Nenhum dos dois que estavam lá, tanto os epicureus quanto os estoicos, nenhum deles criam, né? Eles eram filósofos. A maioria dos filósofos hoje também são ateus, são apenas materialistas, né? Eles creem que a vida é aqui, tem que aproveitar, né? Naquela época era diferente de hoje. O Epícoro, né? Que era o líder deles, o mestre, né? Os epicureus, eles eram discípulos de Epícoro. E ele ensinava o bem maior, que tem que viver bem, né? Comer pão com água se for necessário, mas com paz, tranquilo, né? Sem estar
se preocupando, tem que aproveitar a vida com a família. Em outras palavras, trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Não viver com a alma afligida, né? O bem maior é você ter paz e sossego. E eu também creio, né, nessa palavra, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso, quando diz que quem tem que ser manso, humilde de coração, para encontrar descanso para nossas almas, né? O apóstolo Paulo fala, tendo que comer, o que beber ou dormir, agradeça a Deus, né? E que aqueles que querem ser ricos transpassam a si mesmo com muitas dores, né? E no final é só vaidade, feito fala Salomão, fica tudo aí, tá certo? O melhor de tudo é ter a sabedoria de Deus e andar na sua vontade. E agora o apóstolo Paulo, ele está ali pregando, né? No meio dos filósofos, né? Os epicureus, né? E ele agora começa a pregar o evangelho, né? E ele começa a falar acerca da ressurreição, começa a falar acerca de um Deus, né? Criado, né? O Criador dos céus e da terra. Ele vê um altar que tem escrito assim, ao Deus desconhecido, né? E agora, aquele altar ao Deus desconhecido, não é porque os atenienses, os filósofos, adoravam o Deus Yahvé sem conhecer, não. Aquele altar era feito, né, foi construído para eles adorarem os deuses que eles não conhecessem, quer dizer, que não estava na lista deles. Porventura tivesse algum deus que existisse e eles não estavam adorando, eles iam sacrificar aqueles deuses que eles não conheciam. Aí Paulo pega, né, movido pelo Espírito Santo, a inteligência de Deus, e traz agora a mensagem. Diz, nesse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. É o Criador dos céus e da terra, e ele não habita em templo feito por mão de homens. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque hoje existe aí uns desigrejados, né, que pegam esse versículo, que também tem no Antigo Testamento, e fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens, e por isso não precisa de templo. Jesus não mandou construir templo, e o templo já caiu lá nos anos 70, o templo era do Antigo Testamento, e que Jesus veio para derrubar o templo e erguer um templo que era o corpo dele com 3 dias. Irmão, isso é uma exigência, feito fala, né? Você não está extraindo do texto o que o texto fala, você está colocando o seu pensamento no texto. E não é nada disso que a palavra de Deus ensina. Pelo contrário, a gente vê quando o povo de Deus sai lá do Egito, o Senhor manda Moisés fazer um tabernáculo. Para que o tabernáculo? Né? E ele ainda pediu que o tabernáculo ficasse no meio das tendas, das 12 tribos. E ele vinha, né, sobre aquela tenda. É interessante que quando Moisés ia para a tenda do encontro, o povo via aquela nuvem vindo e o Senhor ali ficava conversando com Moisés. A vontade de Deus foi sempre estar no meio do seu povo. Se você se lembrar em Gênesis, todo dia Deus ia falar com Adão, né? Deus nos criou para ter relacionamentos com Ele. Deus nos fez homens e mulheres sociais que têm relacionamento, né? E tanto é que Ele disse que não era bom ficar só, fez uma disjuntura, mandou crescer e multiplicar para a gente viver em sociedade. E a gente vai ter esse tipo de relacionamento com o Senhor agora através de Cristo Jesus, quando nós somos religados a Deus através do Espírito Santo que nos vivifica e nós agora temos comunhão com o Pai. E temos vida, porque Deus é a fonte da vida. E o apóstolo Paulo começa a ensinar, falando que ele não habita em ter feito mão dos homens, mas a gente vê na Bíblia Deus mandando fazer o tabernáculo. Aí Davi quer fazer um templo para o Senhor diz que casa vai me edificar para mim, Davi? Se o céu é onde eu descanso e a terra onde os cabelos dos meus pés. Quer dizer, Deus é grande, mas Deus é tão grande que Ele cabe dentro de nós, que Ele disse que Jesus Cristo, eu e meu Pai, vamos vir fazer morada dentro de vocês. Hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo. É correto? É. Mas a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará ali no meio. O povo de Deus se reúne. Eles se reuniam em casa e também iam para o templo lá em Atos. Na verdade, estavam no cenáculo no dia de Pentecostes, 120 pessoas. Quer dizer, eles não estavam na praça, não estavam na beira do mar, mas estavam num cenáculo, num lugar protegido, né? E a gente sabe que no princípio da igreja primitiva não existia tanta igreja porque a igreja era perseguida. Mas a gente vê na lição passada, na casa de Lídia, começou ali agora uma igreja, né? Um ponto de pregação, uma igreja onde tinham várias pessoas que se converteram, a família de Lídia, a família do carcereiro, estavam todos ali cultuando e adorando o Senhor agora. Tanto é que depois Paulo escreve a Filipenses, né? Filipenses sempre ajudou Paulo, né, na obra missionária.
E eu não vejo assim. Deus não proíbe o templo, entendeu? Tanto é que o segundo templo, quando o primeiro foi derrubado, Deus manda dar ordem a Zorobabel para reconstruir. Porque se Deus não gosta de templo e não habita, para que ele manda fazer? Não é verdade? Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Inclusive, se você for para o livro de Apocalipse, a Bíblia fala que João viu a nova Jerusalém descendo do alto e Deus habitando com o povo para todo sempre. E a gente se lembra que o tabernáculo era o espelho da nova Jerusalém, né, do que tinha nos céus, tá certo? Então quer dizer que Deus vai descer com o seu templo. A Bíblia fala que o terceiro templo em Israel vai ser reconstruído, está no livro de Zacarias. E Jesus Cristo vai vir e vai reinar durante 1000 anos lá em Jerusalém, no templo de Davi, né? Que ele vai centrar no trono de Davi, porque é uma promessa que Deus fez ao povo de Israel e ao próprio Davi. Então quer dizer, esse negócio de desengrejado ficar em casa e dizer que é crente, não tem como, porque nós somos um corpo, devemos estar unidos. Hebreus fala, não sejamos como alguns de vós que têm saído do meio de nós, que não são de nós, que deixaram de congregar como igreja. E nós como igreja é quando nós nos reunimos. Essa história de eu sou igreja, não, você não é igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Agora você se torna igreja quando tem 2 ou 3 reunidos que o Senhor se faz presente, amém? É o corpo de Cristo. Nós estamos aqui, o irmão está no Japão, mas se ele tem o Espírito Santo, ele está ligado conosco e estamos ligados na cabeça que é Cristo e Cristo em Deus. E nós somos um só, amém? Unidade. Aprendemos isso na aula passada, ok? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo pregando o evangelho, né? E depois que ele prega, que ele expõe, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, né? Ele agora chama o povo ao arrependimento. Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? Porque Deus já estipulou uma data para julgar todos os homens. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar na presença do Senhor Jesus Cristo. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a palavra de Deus nos ensina que em breve o juízo de Deus virá. Daniel, capítulo 12, fala de 2 ressurreições, a do justo e a do ímpio. Aqueles que aceitam Jesus vão ressuscitar na primeira ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, fala, 23, que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou com o corpo glorificado e nunca mais vai morrer. E os dele na sua vinda. Aí Paulo continua dizendo que quando a trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado, e os vivos serão transformados, e juntos subiremos aos ares, para nos encontrar com o Senhor e para estar com Ele para todo sempre. Quer dizer, Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? O dano da segunda morte não tem poder sobre ele. Então essa é a promessa. E a Bíblia fala depois do milênio, vai ser restaurado, né? Aí vai se levantar um trono branco, aonde o inferno vai dar os seus mortos, né? E as pessoas vão ressuscitar na segunda ressurreição, chamada do ímpio. E ali aqueles que não forem encontrados seus nomes escritos no livro da vida serão lançados num lago de fogo, que é a segunda morte, onde já está o falso profeta, o anticristo e Satanás com seus anjos. Se lembrando de que o inferno foi criado para Satanás e os anjos. Os homens estão indo para lá porque são enganados pela serpente, fazem a vontade dela, amam mais as trevas do que a luz, preferem servir a Satanás do que a Jesus, né? Ultimamente nós temos visto muito disso aí, né? E o interessante, voltando um pouquinho na lição, falando sobre os filósofos, né? A gente tem aí os filósofos conhecidos no Brasil, Cortella, Pondé, Karnal, são os homens, né, de uma grande sabedoria, né? Feito Cortella tinha sido coroinha, professor, conhecedor, né? E muitas coisas que ele fala realmente é verídico, né? Falando da ética, a forma de viver, né? Mas a palavra de Deus nos ensina também que a verdadeira sabedoria ela está em Cristo. Paulo falou, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Jesus Cristo ele não tem, ele é a própria sabedoria. E Tiago diz que quem não tem sabedoria peça ao Senhor que ele dá. O que eu acho interessante foi Salomão, em Provérbios, quando ele fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. E a Bíblia revela a sabedoria do ser humano, que eles dizendo ser sábios são loucos, né? Ele pega uma árvore e corta em 3 pedaços, já falava Isaías. Uma ela faz, esquenta, a outra ela coloca para esquentar, a outra ela coloca para fazer uma escultura, né? Ele divide em 3 pedaços. E eu não me lembro para que foi que ele faz a outra.
para se esquentar, e a outra para cozinhar, né? E a outra ele faz um boneco. E aquele boneco, ele se dobra na presença daquele boneco e adora aquele boneco, dizendo que é um Deus, quer dizer, é um louco. Mas ele faz isso porque ele é enganado pela serpente. E a Bíblia fala em Oséias 4:12, quando se dobra o joelho na presença de uma estátua, quem está ali é um espírito de luxúria, quer dizer, um demônio, um ser caído que serviu a Satanás e serve ele até hoje, seguindo a ele, se rebelando contra Deus. Ele está ali, ouve você e lhe atende. E você pensa que é Deus que está fazendo para você e não é. São demônios. Atrás de cada estátua existe um demônio. Então a Bíblia fala que vós conhecereis a verdade vos libertará. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você está assistindo esse vídeo e sabe a verdade, e daqui para frente continuar dobrando seu joelho na frente de uma estátua, você está réu de morte. Você está cometendo um pecado da idolatria. Porque um dos mandamentos do Senhor é esse: não fará para ti imagem de escultura, nem do que há no céu nem na terra, e não se curvará da presença dela, nem adorarás a ela, nem darás a ela louvores, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, ciumento, e não tenho culpado por inocente. E ele visita a maldade dos pais até a 4ª geração. Então, reflita, deixe de servir a criatura para servir o Criador, que a ele é a honra, a glória e o louvor. Assim Paulo ensinou, e nós estamos aqui testificando da verdade. E que você possa sinceramente fazer o que Jesus falou: adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque é os tais que Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quem é que adora a Deus em espírito e verdade? Aquele que ama os mandamentos do Senhor e pratica. Não é aquele apenas que conhece, que é um filósofo, que é um teólogo, conhecedor da palavra, que tem uma boa oratória, prega bem, ensina bem, mas não pratica. O que pratica, esse sim, agrada ao Senhor. Que Jesus te abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Entre no canal, compartilhe, nós estamos na 5ª lição do trimestre 2026 e essa semana estaremos aí compartilhando a 6ª lição. E tá uma benção essas lições esse mês, né? Falando sobre missões. Você já fez missão? Vamos fazer missão para a glória do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Shalom Adonai, e que o Senhor te abençoe rica, poderosa e abundantemente.